Olá, meu nome é Cristina Teres e hoje nós estamos no capítulo 15 do livro O Poder dos Pais que Oram. E eu quero dizer para você, mamãe, você mulher, que você está de parabéns. Nós chegamos na metade, 50% do nosso propósito. O tempo voou, né? Passa bem rápido e graças a Deus você está aqui, persistindo, insistindo. Parabéns. Isso não é para muitas pessoas, isso é para poucas. E com certeza o Senhor está vendo esse seu propósito, está vendo a sua atitude de regar a sementinha, sabe? Com oração. E Ele está ouvindo a sua oração e Ele conhece o seu coração. Amém? E hoje o tema do livro fala: identificando os dons e talentos dados por Deus. E a autora diz: quando meus filhos nasceram, eu orei para que Deus nos revelasse os dons, talentos e habilidades que havia lhe dado, e que nos mostrasse como melhor nutri-los e desenvolvê-los para a glória dele. Logo nos primeiros anos, os dois demonstraram um talento musical. Perguntei a Deus como deveria agir e esperei por sua resposta. Quando Christopher estava com 4 anos, recebemos orientação para que ele estudasse piano. Ele revelou notável habilidade, mas depois de 2 anos não quis mais se exercitar no instrumento. Deus me deu uma informação clara. Eu não seria um mordomo fiel dos dons que ele havia dado para o meu filho se o deixasse interromper os estudos àquela altura. Assim, imaginei um incentivo apropriado para um garoto de 6 anos. Daria 25 centavos toda vez que ele se exercitasse ao piano. O plano de pagamento deve ter sido inspirado pelo próprio Espírito Santo, porque eu não ouvi nenhuma reclamação até que Christopher fizesse 12 anos. Na ocasião, senti liberdade para deixá-lo interromper as aulas e começar a estudar o que ele desejava, que era bateria. Eu nunca precisei pedir para que ele fizesse aula de bateria, muito pelo contrário. Hoje meu filho toca teclado, bateria, baixo e violão, mas escreve todas as músicas e arranjos no piano. Seus professores comentam que ele sai tão bem porque o estudo do piano deu base para ele entender a música, o que vem confirmar a orientação de Deus anos atrás. Senti a mesma orientação do Espírito Santo em relação ao talento da minha filha para o canto. O inimigo quer usar os dons de nossos filhos para a glória dele, ou na melhor das hipóteses, quer impedir que sejam usados segundo os planos de Deus, e por isso devemos cercá-los de oração. Orar pelo desenvolvimento dos dons e talentos dados por Deus aos nossos filhos é um processo contínuo. Houve um período na vida dos meus filhos, entre os 12 anos e os 14, em que foram atraídos pela música profana e pela aparência e comportamento inaceitáveis de certos artistas populares. Meu marido e eu sabíamos que nossa luta era contra o inimigo e não contra os nossos filhos, mas sabíamos também que tínhamos de confrontá-los sobre o assunto e estipular regras sobre as músicas que eles poderiam ouvir e as que não poderiam. Na nossa opinião, é que nossos filhos não devem se envolver de modo algum com música secular. Tudo o que fizerem seja de acordo com 1 Coríntios 10:31, que diz: fazei tudo para a glória de Deus, porque Deus os chamou para isso. Oramos para que os olhos dos nossos filhos fossem desviados do mundo e focalizados no que Deus havia preparado para eles, para que Deus abrisse as portas pelas quais tivessem de entrar e fechasse as portas pelas quais não devessem entrar. Já vimos muitas vezes a resposta dele para essa oração. Por exemplo, o Christopher foi convidado para participar de vários grupos musicais. Nunca sentimos paz em relação a esses convites, pois achávamos que não era o momento adequado. E quando ele completou 18 anos, foi-lhe oferecido a oportunidade de produzir, escrever, fazer arranjos e tocar teclado, baixo e bateria num disco de louvor da Sparrow Records. Vimos claramente a mão do Senhor em tudo e a resposta às nossas orações no sentido de que o talento do nosso filho fosse usado para a glória de Deus. É claro que não deixamos de orar a respeito.
Meu marido e eu sabemos muito bem como é um ambiente artístico e as tentações que surgem nas viagens, até mesmo para os artistas cristãos. E continuaremos a orar para que Christopher permaneça usando fielmente seu talento e sua vida para a glória de Deus. Quais os dons e talentos que Deus deu para o seu filho? Toda criança, toda pessoa possui esses dons e talentos. Eles estão aí, quer sejam reconhecidos ou não. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7:7, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outros de outro. Às vezes, só a oração nos ajuda a descobri-los. Quando Deus lhe der um vislumbre do potencial do seu filho ou da sua filha para a grandeza, demonstre entusiasmo e interceda para que ele, para que ela o desenvolva. Ore para que o seu filho desenvolva e supere os dons e talentos que Deus lhe deu e faça-o saber que o objetivo e o significado da sua vida neste mundo não se comparam ao de ninguém. Todo filho possui dons e talentos especiais. Devemos orar para que eles sejam identificados, revelados, desenvolvidos, fortalecidos e usados para a glória de Deus. Amém? E é isso. Amanhã, se o Senhor me permitir, eu volto com mais um capítulo do Poder dos Pais que Oram.